Rádio Independente. Direto ao ponto. Eu falei pro Dr. Moreno, Rita, médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje ele quer trazer tema polêmico aqui pro programa, né? Porque, enfim, tem a ver com a declaração da Débora Seco, mas monogamia, você sabe o que é? Você que está aí do outro lado já deve ter ouvido falar, né? O ser humano é monogâmico por natureza? Te vira aí, tu que trouxe o assunto, doutor Moreno. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, eu trouxe esse assunto aqui. Quem nada mais, nada menos levantou esse assunto nas redes sociais foi a atriz Débora Seco, todo mundo conhece, tá? E ela declarou aqui que a atriz vive um relacionamento aberto há 8 anos e acredita que o homem é criado para não ser monogâmico. Débora Seco revela o que fez para deixar de ser traída. Não quero esse lugar para mim. E aí resolvi trazer, né, esse assunto sobre realmente, será que isso é fato, o que tem de ciência por trás, né? Será que o ser humano realmente nasceu para ser monogâmico ou ele nasceu para ser poligâmico? Tá? Existe um livro chamado Sapiens, de um renomado historiador chamado Yuval Harari, e ele fala nesse livro, Sapiens, de que na pré-história, antes da parte da agricultura, realmente não se tinha o papel do pai. Então, as mulheres, a princípio, tinham atos sexuais com vários homens, mas não se sabia quem era o pai. Tá? Essa questão da relação de que o pai ele era só um, tá? Isso veio depois com a observação da procriação de outros animais na agricultura. Então, antigamente, lá na pré-história, a mulher achava que se pegasse as características de todos os homens que ela tivesse tido relações sexuais, o filho ia nascer com todas aquelas características. E também não tinha essa questão assim de que o pai cuidava das crianças, entende? Então era uma criação matriarcal e essa função paterna, digamos que era feita por todos, assim, é uma questão mais de organização tribal. E com o passar dos anos, com a advenção da agricultura, aí sim que veio esse conceito de pai e mãe de que, não, olha, esse filho tem um pai só, tá? Antigamente não se tinha. Então, se a gente pegar por essa teoria, digamos que o ser humano, por natureza, seria poligâmico. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o apetite sexual, os comportamentos sexuais, eles não são determinados 100% pela genética da pessoa, tá? E existem pessoas que variam desde a necessidade de ter muitas relações sexuais, desde pessoas que não precisam ter relações sexuais. A gente chama até dos assexuados. Tá? Então, digamos que a opção, né, de ser monogâmico ou poligâmico, ela acaba abrangendo características genéticas, características sociais, culturais e religiosas. Lembrando que existem religiões, por exemplo, o islamismo, onde é permitido sim a opção da poligamia, desde que você comprove que consiga sustentar mais de uma família. O homem, no caso, né? Exatamente, o homem pode ter a poligamia. Então, acredito que a resposta da Débora Seco, né, ela, enfim, não dá para a gente rotular que todo homem não é monogâmico. Existem, com certeza, padrões. Tá? Se a gente for pegar pesquisas de traição, tá, sim, a gente vai ver que existe até pesquisa brasileira da psiquiatra renomada Carmita Ábido falando que sim, a traição ela é muito mais comum do que a gente pensa. Tá? Só que a traição, as pesquisas apavoram em relação à traição que as mulheres cometem. Tá? Então, sim, existe mais traição entre homens, os homens traem mais que as mulheres, mas as mulheres estão um pouquinho atrás, as mulheres não traem pouco, elas traem bastante também. Tá? Então, acho que tem aumentado isso, né? Pois isso eu já não sei. Não, mas considerado o que era antigamente, sim. A gente sabe muito mais casos hoje. E não tô aqui dizendo se o homem trai, a mulher trai, né? Cada um tá na sua, mas se tem o casamento ali, a gente via, não é que era algo natural, mas era mais normal a gente ver um casamento terminando, ou até mesmo um casamento continuando com a traição do homem, com a mulher aceitando. Hoje em dia, acho que a mulher aceita menos, e muitas vezes a mulher é quem trai e causa um desfecho aí, um rompimento num casamento, né? Isso, os padrões vêm mudando, né? Os padrões sociais vêm mudando. Tá? Sabe então, que eu estive nos Emirados Árabes, em Dubai, estive há 2 anos lá, e lá é permitido, né? O homem casar com mais de uma mulher, mas falando com as pessoas de lá, é menos do que se imagina. Menos de 5% dos homens tem mais de uma mulher. E o detalhe, quando casa com 2 mulheres,
tu tem que dar a mesma... E lá é um pouco diferente o conceito, né? Lá o homem é que tem que sustentar a família, né? Por exemplo, ele dá um carro para uma mulher, ele tem que dar o mesmo carro, a mesma cor, o mesmo modelo para outra mulher. É assim que funciona. Então tem essas regras, essas condições que são bem diferentes do que a gente vê aqui. Eu até falei com algumas mulheres também, elas dizem que não, para elas é normal isso, elas não acham um problema assim, a mulher dividir, entre aspas, o marido com outra, né? Enfim, que são questões de culturas diferentes, lá é um entendimento diferente. Acho que aqui no Brasil isso não daria certo, né? Ainda mais aqui na região, aqui, né? A gente tem uma forte influência aí de religiões católicas, religiões luteranas, né? Isso, a princípio, não é permitido, né? Não é estimulado dentro dessas religiões. A gente tem uma forte influência Talvez aqui. até aconteça, mas de uma forma não tão... velada, né? Exatamente. Assim como chamam de poliamor, que são aquelas famílias, sei lá, com 2 mulheres e um homem, ou vice-versa, ou 2 mulheres e 2 homens, e vivem na mesma casa, e vivem como uma família. É um tipo novo de família, né? Isso também é um pouquinho mais velado. Até tem, a gente sabe que existe. Mas também não é algo assim que se perceba declarado, assim, né? Não se fica comentando muito a respeito disso. As pessoas vivem as vidas, né, delas. Exatamente. Conforme as suas opções. Eu acho que é muito isso também, a pessoa ser monogâmico ou não, exceto essa parte física e enfim, né, da ciência, é muito por escolhas, né, doutor? Exatamente. Hoje o ser humano tem essa capacidade, né, de escolha, nosso cérebro ele consegue fazer isso, tá? E realmente a pessoa pode escolher ter um relacionamento aberto, desde que seja dos dois lados, né, bilateral, né? Então não é só uma pessoa que escolhe ter um relacionamento aberto, é uma combinação do casal, né? Isso é provavelmente importante. Ali a Débora Seco e o marido dela, eu já vi algumas entrevistas sobre isso, os dois concordam e ok, né? Aí, nesse caso, eles se entendem bem assim e vivem felizes. Eu acho que ninguém tem nada a ver com isso. Mas essa é a grande questão, os dois concordarem, fazer bem para os dois e não também um lado concordar só para deixar a outra pessoa feliz, né? A pessoa também tem que se sentir bem, eu acho. Mas o que eu questiono é isso, né? Imagina se qualquer lajadense aqui conhece, né, a Débora Seco, ela fala, olha, para ficar comigo tem que ser poligâmico, tá? Então, o que você responderia, né, para ficar com a Débora Seco, né? Então tem essa questão também, né? É um bom tema e polêmico, né? Valeu, doutor Moreno, uma boa semana. Um abraço a todos.